Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 2. Nós vamos meditar no versículo 14 e depois nós vamos para 1 Coríntios 10, que diz assim, ó. Diga comigo: façamos tudo sem queixas nem discussões. Outra tradução, deixa eu ver aqui. Fazei todas as coisas, diga comigo, sem murmurações nem contendas. Depois eu falo sobre isso, mas vem para Coríntios, 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Volta um pouquinho, onde você está aí, volta um pouquinho, volta o livro anterior. Ou se você estiver sem Bíblia, acompanha comigo aqui. Diz assim, ó: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. Diga comigo, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Diga comigo, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Repita em voz alta, por favor. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E agora, mais importante, que eu quero que você repita comigo em voz alta. Diga comigo: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Essas coisas foram deixadas como exemplos para nós. E que exemplo é o que nós tiramos aqui? Pode sentar, os obreiros. A primeira leitura que nós fizemos uma leitura que diz: faça todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Infelizmente, o texto que nós meditamos agora, essa segunda referência, mostra o grande exemplo, que não é só aqui, é o que tem acontecido na vida de muitos, que, infelizmente, observe que o povo, esse povo que o texto de Coríntios se refere, é um povo que era para ter, em 11 dias, era para que eles entrassem na terra prometida. Em 11 dias, era para que aquele grande sonho da vida deles se materializasse. Mas, infelizmente, pelo mau hábito, vou deixar essa palavra, o mau hábito de se queixar, de reclamar, de murmurar, reclamava de tudo, né? Estava lá no Egito, reclamando, gemendo, padecendo, reclamando. Deus tirou do Egito, estava levando eles pelo deserto, a caminho da terra prometida,
eles não faziam outra coisa senão reclamar. Reclamava de tudo, reclamava que faltava pão, reclamava que faltava água, reclamava de tudo, reclamava contra Moisés, reclamava contra Deus, reclamava do povo, era o mau hábito da reclamação. Infelizmente, aquilo que era para ser, para acontecer, se materializar em 11 dias, levou 40 anos para alguns, porque a maior parte nem entrou, morreram no deserto. Então, isso significa o quê? A primeira leitura que nós fizemos: faça tudo sem murmurações, faça tudo sem reclamações, faça tudo sem queixas, porque, infelizmente, há pessoas que ele adquire o hábito, ele reclama do marido, ele reclama da esposa, reclama do filho, reclama da casa, reclama do carro, reclama do trabalho, reclama do patrão, reclama do antigo patrão, reclama do patrão atual, reclama dos colegas de trabalho, reclama, tem gente que reclama e vai reclamando, reclama e não faz outra coisa senão reclamar e reclama do mundo, e reclama de todos, reclama do dia, porque o dia está de chuva, que saco, porque o dia está um calor insuportável, que triste, que saco, estou de saco cheio, e vai, reclama da comida, reclama da mistura, reclama e reclama. E aí, o que tem acontecido com essas pessoas? Primeiro estão assim, ó. O que é isso? Caminhando em círculo, igual eles. Caminhar em círculo no deserto. E o pior, caminhar 40 anos ainda vai. Pior que boa parte não entrou. Morreu ali desse jeito. E isso tudo está para nós como exemplos, porque nós não temos que reclamar. Ninguém vai vencer na vida reclamando, ninguém vai vencer na vida por murmurações, reclamações, questionamentos, ninguém vai vencer. Quando a gente vai amadurecendo na fé, sabe o que nós descobrimos? Quando a gente cresce na fé, sabe o que nós descobrimos? Que o que eu tiver que passar, a situação que eu tiver que passar, por isso nós temos que aprender a crescer com Deus, tá? Crescer com Deus, para não errar. Porque tem coisas que nós temos colhido fruto das nossas atitudes, das nossas escolhas, atitudes erradas, escolhas erradas, forma de falar errado, questiona, murmura, blasfema e etc. Mas eu aprendi uma coisa, eu já falamos sobre isso outras vezes. O que acontece comigo na minha vida, eu não vou passar nada que Deus não permita que eu passe. O que Deus permitir que eu venha passar, eu vou passar, pronto, e acabou. Não é culpa sua, não é culpa do A, não é culpa do B, não é culpa do C. Porque a minha vida, eu já tirei ela das mãos dos homens para que ela não esteja nas mãos dos homens. Já coloquei ela 100% nas mãos de Deus, para que eu esteja 100% na dependência de Deus. Amém, pessoal? Então, a minha vida está nas mãos de Deus, não está na mão dos homens. E aí, se alguma coisa não está fluindo como eu gostaria, então eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Então, peraí, então eu tenho que fazer mais. Se Deus está requerendo que eu ore mais, então eu vou orar mais. Se Deus está requerendo que eu melhore internamente, que eu evolua internamente, então eu vou buscar. Se Deus está querendo que eu jejue mais, que eu intensifique na fé, intensifique nos meus próprios, vou fazer isso. Por quê? Porque nenhum resultado vem de fora. O primeiro sim que eu espero é de Deus. O primeiro sim, se alguém disser sim a mim, é porque Deus disse assim, sim a mim. Se Deus disser não, se o homem disser não a mim, foi quem disse não, não foi o homem, foi Deus. Porque quem diz sim, quem diz não para mim, é Deus. Amém? Eu não dependo do homem, dependo de Deus. Então, se Deus disser sim a mim, o homem não vai poder dizer não, e ainda que ele diga não, ele vai ter que voltar atrás, porque Deus já disse sim a mim. Amém, pessoal? Entendeu ou ficou confuso?
Ficou confuso? Ficou confuso ou não? Não. Eu quero que você entenda. Eu quero que você entenda por quê? Porque senão você vai ficar igual o povo aqui, ó. Horas eles estavam queixando, reclamando de Moisés. Saía de Moisés, agora ele já estava murmurando contra Deus. Mas a última coisa que eles faziam é olhar para si e dizer assim: sabe por que nós estamos aqui caminhando em círculo? Sabe por que nós não entramos na terra prometida ainda? Por causa da nossa maldita murmuração, por causa das nossas reclamações, dos nossos questionamentos. É por isso, nós não paramos de questionar cada dificuldade que encontramos. Nós, ao invés de confiarmos em Deus, ao invés de buscarmos, nós estamos reclamando, nós estamos murmurando, nós estamos nos revoltando contra Moisés, nós estamos nos revoltando contra Deus. Então, é por isso que nós não entramos até agora, e nós devemos chamar a responsabilidade para nós. Mas o que eles faziam quando as coisas não aconteciam? Deus está errado, Moisés está errado, o mundo está errado. E com isso, eles foram prolongando a sua jornada no deserto. Eles foram prolongando, era como se o erro estivesse em Deus, era como se o erro estivesse em Moisés, era como se o mundo estivesse conspirando contra eles. Você acha que o mundo conspira contra você? Sim ou não? Sim ou não? Responda para mim. Você não tem certeza. Então, repita comigo. Todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que foram chamados por seu decreto. O mundo conspira a meu favor e o mundo conspira a teu favor. Não conspira contra você. Conspira a teu favor. Agora, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, daqueles que amam a Deus, se as coisas não fluírem do jeito que eu estou esperando, então eu devo olhar para mim. Eu devo estar atento como eu tenho agido. Quais têm sido as minhas atitudes a cada situação. Por quê? Porque senão eu vou viver dizendo assim: o fulano me puxou o tapete, o ciclano me puxou o tapete, o outro ali quer me derrubar, o outro quer me derrubar. Ninguém pode me derrubar se Deus não permitir. Ninguém vai me derrubar se Deus não permitir. Ninguém vai puxar o meu tapete se Deus não permitir. Ninguém vai tirar o que é meu se Deus não permitir. Então, com isso eu devo me preocupar o quê? Eu preciso intensificar em Deus, eu preciso estar em Deus, porque nada de ruim vai acontecer se Deus não permitir. Então, se Deus se agrada de mim, quem vai ser contra mim? Amém, pessoal? A verdade é, de 11 dias, 40 anos e muitos não entraram. Mas o que eles fizeram durante esse período? Não fizeram outra coisa senão reclamar, murmurar, se queixar. Reclamar, murmurar, se queixar. O Egito não estava bom, o deserto não estava bom. Se alguma coisa acontecesse um pouquinho diferente do que eles esperavam, não estava bom. Reclamação, murmuração e querendo tirar pedras de Moisés, querendo matar o povo de Deus, dando tiro para tudo quanto é lado. Se eu levanto pela manhã é porque Deus me proporcionou esse dia. Amém? Eu não tenho o que reclamar do dia. Eu conheci uma pessoa que ela ficava assim, ó. Primeiro o mundo conspirava contra ela. Depois ela dizia: eu não preciso de família. Eu não preciso de família. Eu não preciso de família. Ah, para mim, se eu viver longe de família, para mim favor. O trabalho era uma droga, o salário era uma miséria, tudo, nada estava bom. Aí o que aconteceu? Porque se tudo foi Deus que me proporcionou, e Deus está trabalhando para que eu entre na minha terra prometida, que eu desfrute da vida que Ele me prometeu, só que nada na vida vem pronto. Ou vem? Alguma coisa na vida vem pronto? Não, nada vem pronto. Você se casa, seu marido não vem pronto. Você tem um filho, seu filho não vem pronto.
Você monta um negócio, uma empresa, essa empresa não vem pronta. Tudo precisa ser administrado, concorda comigo? Sim ou não? Tudo precisa ser conduzido com muita sabedoria, com muito discernimento. Nada vem pronto. O casal se casa, acha que vai ser mar de rosas, o casamento tem que passar por um bom ajuste, né? Porque um tem uma personalidade, o outro tem outra personalidade, um teve uma educação, o outro teve uma outra educação, um tem um temperamento, o outro teve um outro temperamento, então tudo tem um ajustezinho. Nós precisamos agora ajustar. Você tem um filho, o filho a gente precisa educar, precisa disciplinar o filho, né? Formar o caráter dele. Então não vem pronto, dá trabalho. A gente vai corrigindo, vai disciplinando, vai organizando. Isso aqui é o teu negócio, você não abre as portas, ele caminha sozinho, né? Então você precisa organizar. Você contrata funcionário, funcionário não aprende sozinho. Ele não consegue pensar como você, leva um tempo para ele pensar como você. Não é verdade? Sim ou não? Nós estamos cercados de pessoas que não têm a mesma cabeça, a mesma mentalidade que nós. Então, nós precisamos ter cuidado, porque nós começamos a reclamar. Reclama da família, reclama do trabalho, reclama dos funcionários, reclama do patrão, reclama do trabalho, reclama do salário, reclama da casa, reclama da comida, reclama do cachorro, reclama. E vai, é uma vida de murmuração. É uma vida de murmurações. Se eles reclamavam no Egito, depois reclamaram no deserto, e depois muitos ainda falharam na terra prometida, então significa que o problema não estava em nenhum desses lugares, o problema estava nelas, estava dentro delas. Entendeu? Sim ou não? O problema estava dentro delas. E se não trabalhasse aquilo que estava dentro delas, infelizmente, muitos foram morrendo, vivendo aquela desgraça toda, aquela destruição toda. Nós temos que aprender, a Bíblia diz que em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de quem? Essa é a vontade de quem? De Deus. Em tudo eu devo dar graças. E nós buscamos esse entendimento, essa maturidade, para que a gente consiga discernir em cada situação que está acontecendo o que Deus espera de mim. Porque cada situação, como pregamos agora há pouco, e eu vou ler um versículo para você, muitas coisas são testes para você. Testes dos quais você pode ser aprovado ou reprovado. Entendeu ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aonde eu parei a leitura? Eu falei que ia ler até o 13, né? Então, eu parei no 7? 6, eu vou ler de novo o 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. Desculpa, gente, que eu saí do banho hoje e depois do banho, é como se fosse uma rinite, eu não tenho isso, mas estou espirrando o dia inteiro. Estou espirrando o dia inteiro e com vontade de espirrar. Estou aqui com vontade de espirrar. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Como está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr, diga comigo, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E eu quero dizer uma coisa, deixando bem claro uma coisa para vocês, tá? Assim, vamos olhar com muita lucidez. Eu preguei, eu falava essa semana
que nessas vigílias que nós estamos realizando aqui, as vigílias dos 7 Espíritos, é um outro erro que cometemos, né? Muito grave, muito grande. Porque quando nós falamos do Espírito do Senhor, de ser cheios do Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor, quando ele desce sobre a vida de uma pessoa, o Espírito desce, o Espírito, a princípio, muda a disposição interior da pessoa, muda o coração da pessoa. É como se o Espírito entrasse e desse um grande empurrão à pessoa. Só que a partir dali, também existe a parte que cabe à pessoa. Então, nós estávamos falando nas vigílias, já não está mais aqui os azeites, nós estávamos falando nas vigílias, Espírito do Senhor, viemos para o Espírito da Sabedoria, e o Espírito da Sabedoria a sabedoria é um dom que muitas pessoas buscam e julgam muito importante, e realmente é um dom muito importante, porque a sabedoria que vem de Deus capacita a pessoa para realizar coisas grandes, administrações grandes, realizações muito grandes, administrativas e etc. Ponto. A sabedoria não quer dizer sabedoria para fazer o que Deus aprova. E aí é onde muitos cristãos têm falhado. A sabedoria, por exemplo, Salomão foi um homem que recebeu o dom da sabedoria. Foi um rei que realizou coisas extraordinárias, mas fez uma sucessão de coisas erradas e começou a conduzir a sua vida fazendo concessões, fazendo alianças completamente fora da vontade de Deus, de forma que Deus reprova. A última vigília que nós realizamos é a vigília do espírito de inteligência. O espírito de inteligência é mais do que o espírito de sabedoria, porque o espírito de inteligência e a inteligência espiritual é justamente o dom que capacita a pessoa para discernir com profundidade o que Deus aprova, o que Deus reprova, o que Deus agrada, o que Deus não se agrada. O espírito da inteligência é o que mantém o cristão, numa posição de segurança, porque a inteligência espiritual faz com que ele tenha discernimento de tudo aquilo que ele deve fazer, quando ele deve consultar a Deus, o que ele não deve fazer, porque isso vai entristecer a Deus, isso vai fazer com que o Espírito de Deus se afaste dele. Então, o espírito da inteligência espiritual infelizmente, o que tem faltado em muitos. Muito pouco discernimento do que Deus aprova, muito pouco discernimento do que Deus se agrada, do que vai fazer com que Deus se agrade daquela atitude, que Deus o promova, que Deus o continue o promovendo. E cada uma dessas vigílias nós fomos dando um personagem bíblico. Então, nós falamos do espírito da sabedoria, por exemplo, o exemplo de Salomão, que foi muito sábio, que realizou coisas extraordinárias. Falamos do espírito de inteligência espiritual, colocamos dois reis, Davi e Uzias, que os dois foram muito semelhantes, ungidos para coisas, e realizaram coisas extraordinárias, mas um tinha um espírito da inteligência espiritual, o outro não. E mesmo sendo de Deus, terminou seus dias muito mal. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Tudo que nós lemos, nós não podemos nos equivocar, gente. Tudo que nós lemos aqui dentro, e quando nós falamos acerca do povo de Israel, do fracasso do povo de Israel, quando nós falamos da derrota do povo de Israel, nós estamos falando da derrota do povo de Deus. Entende o que eu quero mostrar para você? Porque às vezes a pessoa fala assim: eu sou cristão, eu sou evangélico, aceitei Jesus, faz 30 anos que eu aceitei Jesus e estou nos caminhos do Senhor. Não quer dizer absolutamente nada. Se lhe faltar discernimento, se lhe faltar inteligência espiritual, você vai tomar uma decisão errada atrás da outra e vai terminar os dias maus. São as nossas atitudes e a construção, por isso que a Bíblia nos ensina
Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Diga comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não adianta você dizer assim, eu conheci a Jesus. Ponto. É maravilhoso, todo mundo vai ter oportunidade, de uma forma ou de outra, todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer Jesus. Mas e prosseguir em conhecer Jesus e se aprofundar nos ensinamentos do Senhor? Essa é uma outra história diferente. E se aprofundar no relacionamento com o Senhor. E se aprofundar, porque conheçamos ao Senhor é buscar o entendimento daquilo que o Senhor se agrada, dos mistérios do Senhor, dos propósitos do Senhor, do qual eu faço parte dele. Por isso muitos foram ungidos para coisas tão gloriosas e fracassaram no final, sendo de Deus, e tendo eles sido ungidos para coisas maravilhosas, porque não basta conhecer, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que prosseguir nesse conhecimento, nessa revelação de Deus e dos mistérios de Deus. Amém? Amém, pessoal? Qual versículo eu parei? 10. Diga comigo, não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles, diga comigo, como exemplos, e foram escritas, diga comigo em voz alta, por favor, como advertência a nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes dará providência, ou lhes providenciará um escape, para que o possa suportar. Amém? Olha aqui, ó. Repita comigo uma coisa. Diga comigo, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. É comum, tem muita gente passando pela mesma coisa. Você não foi tentado mais do que ninguém. A sua tentação ou a sua luta não é maior do que a de ninguém. O que você tem passado, cada um de uma forma, tem outros passando. Foi nada além do que os homens, de um modo geral, têm passado por aí. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará um escape, para que possa suportar. Antes que se torne insuportável, Deus vai providenciar o escape. Amém? Então grave isso para que você possa entender que o que você está passando, se Deus permitiu que chegasse até você, porque Deus sabe, Ele vai providenciar o escape, você vai conseguir passar, você vai conseguir suportar, você vai conseguir vencer. Se é o teu teste, se é a tua prova, você vai conseguir, Deus vai te dar condições de suportar e de vencer esse desafio, essa nova situação, porque a cada situação, a cada prova que passamos, a cada desafio, nós somos promovidos. Amém? Isaías 6, 1 a 8. Isaías 6, 1 a 8. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado,
e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, diga comigo, ai de mim. Ele disse: estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então gritei, aliás, já li essa parte. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Diga comigo. E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Quem pode dizer isso, hein? Eis-me aqui, envia-me. Deus tinha um propósito muito grande com o profeta Isaías. E essa revelação que o Senhor deu a ele, essa experiência espiritual que o Senhor deu a ele, foi muito importante. E olha uma coisa interessante, né? O propósito que Deus tinha com ele era muito grande, extraordinário. E quando o Senhor deu aquela visão, o Senhor deu aquela revelação, essa que nós vimos, ele naquele momento ele se encheu de temor. E ele disse: ai de mim, estou perdido. Ai de mim, que tenho lábios impuros, estou cercado de pessoas de lábios impuros. Observe que ele mesmo já assumiu que os seus lábios não eram puros, que as pessoas que o cercavam não eram pessoas de lábios puros. E o Senhor, seguindo através dessa postura dele, através desse entendimento, através desse arrependimento, porque depois veio a palavra, o Senhor perdoando os pecados dele. Então, o anjo tirou um pedaço, uma tocha de brasas vivas, e tocou a sua língua, tocou a sua boca. E esse propósito, a partir desse momento, o Senhor estava colocando palavras de fogo, palavras santas, colocando na boca dele a capacidade para falar o que Deus queria, para fazer o que Deus aprovava. Mas a primeira coisa, viu a atitude de Isaías, de consciência, de lucidez? Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Estou cercado de pessoas de lábios impuros. Essa consciência. Sabe o que as pessoas precisam fazer? Ninguém olha para si e diz assim: ó,
Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Ai de mim, porque eu tenho consciência que Deus não tem podido fazer uma série de coisas na minha vida, porque eu não sou uma pessoa de lábios puros. Deus não tem podido cumprir na minha vida tudo o que Ele quis, porque eu não sou uma pessoa de lábios puros. Ele assumiu isso. E Deus só pode cumprir na vida de uma pessoa o que Ele tem para cumprir quando a pessoa, Ele assume os seus erros, que Ele confessa. Ele diz assim: é verdade. Verdade é uma só. Eu sou murmurador. Eu sou questionador. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu espero que aconteça, eu abro a minha boca e destaboco a falar. Eu sou uma pessoa crítica. Eu critico o A, eu critico o B, eu critico o C, eu critico o D, eu critico todo mundo. Isso é uma coisa que não é fácil fazer. Mas se a pessoa não aprender a fazer, ele não vai sair do lugar. Porque quando você... Eu já fiz essa colocação, né? Muitas vezes a gente pergunta assim: qual que é o seu defeito? Essa semana eu ainda atendi uma pessoa, ela falava assim: sabe qual é o meu defeito? Eu esqueço de mim mesmo, eu só oro pelos outros. Ó, que defeito. Você viu? Eu esqueço de mim mesmo, eu só penso nos outros. Qual que é o seu defeito? Ah, eu confio demais nas pessoas. Mas ninguém diz assim: sabe qual é o meu defeito, bicho? Eu olho demais para a vida dos outros, eu sou intolerante, eu sou crítico, eu sou murmurador. Tem hora que eu estou bravo com Deus, tem hora que eu estou bravo com o Senhor, bispo. Fica bravo comigo não, que não é bom negócio. Nem comigo, nem com Deus, não é bom negócio. Fica não. A verdade, tudo que eu falo aqui não é de mim mesmo. Esse ensinamento não é meu. Entendeu? E você ficar bravo comigo não vai alterar a minha vida, mas altera a sua. Principalmente se o que eu estou falando é pelo Espírito Santo. Aí altera para você, mas não vai alterar para mim. Não vai mexer em nada na minha vida. Mas na sua mexe e altera demais. Demais. É só, a gente está cheio de exemplos por aí, né? Como aqui, ó. Quando eles resolveram tocar em Moisés, foi a pior coisa que eles poderiam ter feito. Acabamos de ler em Coríntios: muitos foram picados por serpentes, muitos a terra abriu e engoliu eles. Foi uma desgraça atrás da outra. Por quê? Porque naquele momento, ao invés deles olhar e dizer assim: espera aí, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o que Deus se agrada. Nós temos que buscar Deus. Nós estamos precisando de quê? Nós estamos precisando de comida, nós estamos precisando de água. Vamos clamar que Deus não nos trouxe até aqui para nos deixar morrer aqui agora. Deus nos tirou de lá para nos colocar na terra. Então vamos clamar. Mas eles não faziam isso. Eles murmuravam, questionavam, reclamavam. E o exemplo de Isaías é um exemplo que deveria estar sobre cada um. Primeira coisa, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ele confessou. Ele disse: estou cercado de pessoas de lábios impuros. Ali ele estava assumindo. Tanto é que na sequência o Senhor diz: está perdoado, os teus pecados estão perdoados. Amém, pessoal? Nós precisamos, sabe, quem quer vencer, tem que dizer assim, até porque a gente engana os outros, mas não engana a Deus, né? Eu sou murmurador mesmo, mas eu vou me libertar disso. Eu tenho o hábito da reclamação, mas chega, eu vou me libertar disso. Eu vivo olhando para a vida do outro, eu atribuo a todo mundo os meus fracassos. Eu estou fracassando por causa do fulano, eu estou fracassando por causa do ciclano, eu estou fracassando por causa do beltrano. Não, estou fracassando é por mim mesmo, a responsabilidade é minha. Amém, pessoal? É igual aquela história, né? Aquela história da pessoa que ele está engordando, aí o que acontece? Ele diz assim: a culpa é da minha esposa.
que compra essas bolachas recheadas, esse leite condensado. Mas não come então, pô. Ela comprou, não come. A culpa é dela, não sei para que ela traz. Então seja forte você. Não é verdade? Então a culpa não é de ninguém. Está ali, então eu não toco, não mexo. Não tem que culpar ninguém. Vou chamar a responsabilidade para mim. Eu comi mesmo. Eu sou assim, sabe? E às vezes eu não sou como as mulheres, eu não incho. Entendeu? Porque a mulher nunca engorda, a mulher só incha, né? Quando eu falo, não, sabe por que eu estou assim? Porque eu como, tá certo, eu como, eu muitas vezes como fora de hora, eu como indisciplinado, por isso que eu ganhei peso, estou acima do peso, mas tem que consertar, não adianta jogar a culpa em ninguém, tem horas que não deveria comer, mas acaba excedendo um pouco mais, então a responsabilidade é minha, a responsabilidade não é de ninguém, eu quis comer, amém? Agora eu preciso consertar, é assim. Não a gente ficar atribuindo ao outro, a culpa é dele, a culpa é, como eu disse, sua vida, você tirou sua vida das mãos dos homens? Tirou sim ou não? Você colocou sua vida nas mãos de Deus? Colocou sim ou não? Se você colocou sua vida nas mãos de Deus, então, agora, o que acontece? Você tem que buscar, buscar o espírito da inteligência, para fazer o que Deus aprova, o que Deus se agrada. O espírito da inteligência é para discernir que o que você está passando, opa, esse aqui é um teste para mim. Esse é um teste. E eu vou ser aprovado nesse teste. Eu não vou fracassar nesse teste. O que é? Estão falando de mim? É um teste. Não vou fracassar. O que é? Um novo desafio? É um teste, e eu vou ser aprovado nesse teste, vou sair dele aprovadíssimo, porque o que eu vou fazer de forma que Deus se agrade, Deus venha se agradar de mim, da minha atitude, da minha escolha, amém? Sabe por quê? Porque a minha vitória não depende do homem, não, eu estou nas mãos de Deus, o que eu tiver que passar, eu vou passar porque Deus permitiu, entendeu? O que eu tiver que passar, eu vou passar porque Deus permitiu. Minha vida está nas mãos dele, por isso eu tenho buscado a Deus, tenho pagado o preço. Agora, quando a pessoa não paga o preço, ele tem que temer mesmo. Pode temer, se está com a vida desconcertada, se está com a vida errada, pode temer mesmo, porque aí tem razão para temer. Quando Sansão disse assim, eu vou novamente contra os filisteus, ele se esqueceu que o Espírito de Deus não estava mais nele. Aí ele fracassou. Mas por isso que nós temos que pagar o preço para fazer o que Deus aprova. Porque nós estamos nas mãos de Deus, e só vai acontecer aquilo que Deus permitir, amém? O que nós aprendemos com tudo isso? Eu aprendo com tudo isso, que eu não posso ser um reclamador, um murmurador, uma pessoa que vive se queixando, inclusive se queixando de coisas que Deus me deu, Deus tem me proporcionado, para ser uma bênção na minha vida. A reclamação que eles estavam tendo ali no deserto, aquilo ali era passageiro, as experiências que eles estavam, as lutas que eles estavam tendo ali no deserto, era passageiro. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Era só eles permanecerem na fidelidade de Deus, eles estavam chegando à terra prometida. Mas, enfim, amém? Amém? Sabe o que eu falava no domingo, não sei quem estava aqui no domingo, nós temos que gastar tempo buscando de Deus, que abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender, porque como nós ouvimos o testemunho na segunda-feira, né? A moça deu um testemunho muito bonito na segunda-feira, ela dizia o seguinte, ela dizia que ela estava com o problema sério no casamento, mas o tempo todo ela buscou só pela mudança do marido, só pela transformação do marido e enfim, a transformação do mundo. Aí ela caiu a ficha que ela precisava orar por ela. Então, Senhor, trabalhe em mim agora, trabalhe, me ajuda a enxergar, ajuda a mudar o que eu preciso mudar, me ajude a discernir o que eu preciso discernir, me ajuda, porque muitas vezes nós não gastamos tempo para isso. Me ajuda, Senhor, a entender o que está acontecendo, me ajuda a entender os teus mistérios, me ajuda, meu Deus, a entender por que eu estou passando por esse processo, o que o Senhor quer de mim, o Senhor quer que eu intensifique, o Senhor quer que eu arranque isso da minha vida, o Senhor quer que eu me achegue mais ao Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Então, meu Deus, abra a minha mente, abra o meu entendimento, porque minha vida está nas mãos
mãos do Senhor, meu Deus. Eu sei que não vai acontecer nada na minha vida que o Senhor não permita, porque, ó meu Deus, o Senhor tem controle até dos fios de cabelo que está na minha cabeça. Nenhum fio de cabelo que cai da minha cabeça cai sem a tua permissão. Que até o fio de cabelo que você tem na cabeça é contado pelo Senhor. Hoje o Senhor já atualizou e já sabe quanto ficou na cama e quanto ficou no chuveiro. Ele já sabe quanto tem hoje. Sabia disso? Até isso Ele sabe. Até os fios de cabelo da tua cabeça é contado pelo Senhor. Então é mais inteligente que a gente não se passe por desentendido, e sim diga: Senhor, me ajuda, abra o meu entendimento, me dê sabedoria, inteligência espiritual, porque eu quero me tornar um especialista em fazer o que o Senhor aprova. Um especialista em fazer o que o Senhor aprova. Amém?